Glória a Deus, amém. Hoje nós vamos aprender algo muito forte da parte de Deus sobre alvo, né? O nosso alvo, o nosso verdadeiro alvo é Jesus. Bem, nós podemos ver que quando fala sobre alvo, fala sobre futuro. Você realmente saber que os seus planos e propósitos precisam estar conectados com Deus, com a sua palavra e na sua sabedoria. E eu acho muito lindo quando Paulo mesmo, ele querendo e nos ensina sobre este alvo, essa direção vinda da parte de Deus em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para a linha de chegada. Nós precisamos prosseguir, não podemos ficar acomodados para atingir o nosso alvo. Conforme o pastor estava explicando agora, você que quer tocar, você tem que começar a estudar, aprendendo. Existe o princípio para que tudo aconteça. Então, da mesma forma, é na nossa vida. Principalmente nós estamos agora quase terminando 2020 e nós sabemos que foi um ano bastante difícil, nós passamos por alguns momentos difíceis, alguns ficaram para trás, infelizmente, e nós até sentimos muito, mas nós que estamos aqui na terra, nós precisamos prosseguir, nós precisamos seguir esse propósito vindo da parte de Deus, porque o nosso alvo principal é Jesus. Ele realmente é a pessoa que nós temos que olhar para Ele como objetivo principal para o nosso futuro. Não só aqui na terra, mas prosseguir para uma eternidade morando com Deus. Mas enquanto estamos aqui na terra também, nós temos muitos alvos para realmente obedecer e prosseguir nesta caminhada, nessa linha de chegada, conseguir o prêmio da vitória. Quem quer esse prêmio? Diga eu quero esse prêmio da vitória, pastora. Mas para você conseguir esse prêmio, você precisa ter algo que todos nós, precisamos buscar da parte de Deus, para recebermos esse prêmio poderoso que se chama sabedoria. Sem sabedoria você não chega a lugar nenhum. Nós precisamos buscar em Deus, em sua palavra, toda sabedoria. Quanto mais você buscar, você vai precisar buscar mais e mais, principalmente para atingir esse grande alvo. Provérbios 4:5 diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Então, em primeiro lugar, gente, muita sabedoria. Sabedoria você vai adquirindo a cada dia. Você vai, aprende um pouco, amanhã aprende mais um pouquinho ainda. E todos os dias nós temos que depositar, não é? Nós sabemos que o nosso cérebro é resistente muitas vezes, principalmente a direção da nossa alma, aquilo que está realmente conectado, o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus, trazendo a nossa alma. Mas quando chega no nosso cérebro, o nosso cérebro fica logo, por quê, questionando. Mas se nós tivermos essa sabedoria vindo da parte de Deus, conectada com o nosso espírito, então você vai conseguir alvos direcionados, principalmente com sonhos e propósitos de Deus. O alvo na sua saúde, você vai receber muita saúde da parte de Deus, porque você está ali conectado com a sabedoria de Deus, quando o Senhor nos fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, o nosso cérebro, nele não está convertido
e ele fica perguntando por quê, mas quando a nossa alma está conectada, o nosso espírito com o nosso Deus, e que está diretamente ligado na fonte, que a fonte é Jesus, então você vai poder realmente, mesmo quando tudo parece sem fruto, quando o corpo está doente, você está sentindo dores, efeitos às vezes contra, não é, até mesmo contrário à palavra de Deus. Então você vai dizer, não, eu estou conectado na fonte, na sabedoria de Deus, e eu vou desfrutar dessa saúde. E você começa agora a se alimentar desse fruto. É igual como se você estivesse num grande, né, pensamento assim, principalmente trazendo sentimento para isso, dizendo, Senhor, eu vou mergulhar. É como se você agora fechasse os seus olhos e você visse uma grande fonte, uma fonte muito linda de águas, e você mergulha nessas águas. Essas são as águas que curam, as águas que libertam, e você começa a sentir, Senhor, oh meu Deus, como eu estou feliz, porque eu mergulhei nesse rio Jordão, diante da palavra do Senhor, que cura e que liberta. Então, nós podemos estarmos realmente dedicados a essa sabedoria, entregue a esse entendimento que Deus estabeleceu em sua palavra para a nossa vida. E nós precisamos buscar a cada dia mais dessa grande sabedoria, quando o Senhor até mesmo nos fala a respeito da nossa salvação, que é o passo principal, a nossa vida eterna, a nossa coroa, né? Aquela que nós estamos prosseguindo para esse alvo a cada dia, que se fala da coroa eterna. Então nós temos também essa convicção que nós somos salvos, que o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. E mesmo que você não esteja vivendo os céus agora, mas você sabe que os céus estão abertos para você, e você precisa ficar confiante nesses céus maravilhosos que Deus preparou para nós, com um sentimento de alegria, de você olhar o mundo todo, muitas vezes parecendo que está desabando, e muitas pessoas até mesmo não vivendo uma vida fácil, mas você olha e diz, eu estou conectado na sabedoria vinda do alto do Senhor, que Ele vai estar comigo todos os dias da minha vida, e que eu estou conectado nessa fonte, e eu não vou permitir de forma alguma me tirar do meu alvo para o meu futuro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver que é importante. Paulo, ele disse, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o futuro. Existiam momentos difíceis na vida de Paulo, que até mesmo ele pensou em desistir de tudo. Ele sentia em 3 vezes mesmo até o desejo de morrer, porque ele sentia um espinho na carne dele, mas ele disse, eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Eu não sei qual o espinho na sua carne, mas Deus, Ele está dizendo para você agora, você não pode desistir, você tem que prosseguir. Prossiga para o alvo, vá em frente nessa sua caminhada, porque Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E nesta caminhada, o que nós mais precisamos é entender que nós estamos aqui na terra com um propósito. O nosso propósito é eterno. Não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui porque Deus, Ele sonhou com cada um de nós, Ele planejou com a nossa vida. Ele nos viu a substância ainda informe. No seu livro foram escritos todos os dias da nossa vida, escritos e determinados quando nenhum deles haviam ainda. Então, Ele sonha conosco e principalmente, gente, nesse alvo, o nosso objetivo é esvaziarmos de nós mesmos e sermos servos de Deus, filhos de Deus, obediente ao seu propósito, porque o maior alvo da nossa vida, gente, não é aqui só na terra.
O nosso alvo maior é alvo da vida eterna. Então, nós temos que cumprir o nosso propósito aqui na terra. E o nosso propósito é o nosso alvo. Quem é o seu alvo? Jesus é o nosso alvo. Então, nós não podemos tirar os nossos olhos dele, de forma alguma. Nós temos que prosseguir confiante nele e nas suas promessas. Filipenses 2 nos fala assim, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. Veja, você tem que sentir, tá certo? Se você é aquela pessoa que não se conecta na fonte de Deus, você não sente aquela presença, aquele amor, aquele carinho, aquela graça de Deus, você precisa sentir, porque Deus diz, você precisa ter esse mesmo sentimento. E se você não tem esse sentimento, por amor à obra de Deus, servir a Deus, você aí, não é, que é líder de célula, nós passamos o ano todo e você não fez o que deveria ser feito. Você também que é liderado de célula, você que ainda também não é, mas que não fez nada em 2020 para o Senhor Jesus. Ainda há tempo de você dizer, Senhor, eu preciso deixar realmente o que passou, passou, mas daqui para frente, olha, 2021 está chegando e eu vou com toda a força para servir a Deus, para dar o meu melhor, porque o meu alvo é Jesus. Aleluia! O nosso alvo é Jesus. Não é ficar só ligado aqui na terra, mas nós temos que ter o mesmo sentimento que Jesus realmente teve. Ele sente em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem é esse? Jesus. Jesus é esse que esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Se o nosso mestre, gente, ele fez tudo isso, ele atingiu o seu alvo, o seu propósito, e ele precisou esvaziar. Então nós precisamos também nos esvaziar. Se existe alguma área da sua vida que você ainda se sente aquela pessoa que não esvaziou, não deixou o pecado, não deixou sentimentos ruins, se você de repente é aquela pessoa que ainda guarda mágoa no seu coração, você precisa esvaziar de si mesmo. Se você é aquela pessoa que não frutificou, Deus te chama nessa noite para frutificar. Esvazie de si mesmo e assuma a forma de servo. Se humilhe diante da presença do Senhor e seja obediente. É muito importante, gente, durante um alvo, você que está aí e quer realizar o grande alvo, quer servir ao nosso Mestre Jesus, você precisa prosseguir para o alvo. Você precisa apontar para o seu futuro, e o seu futuro maior é um futuro eterno, um futuro para sempre, não só aqui na terra. Então Deus diz, Jesus diz, tenha esse sentimento. Você que realmente é aquela pessoa que ama Jesus, está conectado na sua graça, está conectado no seu amor, está conectado no propósito de servir. Você ouvindo essa palavra, você vai dizer, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão diferente em minha vida. Eu vou servir ao Senhor, porque quando Paulo fala sobre alvo, ele fala sobre futuro. E este futuro é servir realmente a pessoa mais importante da nossa vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa mais importante da minha vida, você responde a sua, né? Da minha vida é o Senhor Jesus. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se Ele é o Senhor da sua vida, é a pessoa que você ama,
você vai decidir tomar uma decisão hoje diferente. Jesus, eu vou te obedecer, eu vou honrar ao teu nome, eu vou realizar os teus sonhos, eu vou realizar o teu propósito, Senhor, porque os teus sonhos são maiores do que os meus. E nesse alvo, quando fala, o nosso alvo é Jesus, nós não podemos nos realmente conformar. Você só vai conseguir realizar os planos e propósitos de Deus se você não estiver conformado. Enquanto você achar que está tudo muito bem, que o que você está fazendo é suficiente, que você não precisa melhorar, então você vai continuar da mesma forma. Mas se você diz, olha, eu quero realmente poder me transformar, eu quero tomar uma nova decisão, uma decisão diferente. Eu passei 2020 todinho, não ganhei ninguém para Jesus, não passei a ser um líder de célula, eu me acomodei. Então o Senhor diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Romanos 12, 1 e 2 diz, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você não fique conformado. O problema de muitas pessoas é que você está se conformando. Você fica lá, né? No bem bom mesmo, é como sentar-se numa cadeira de balanço e ficar só vai e vem, vai e vem. Não vai para lugar nenhum, fica no mesmo lugar e não atinge o alvo que Jesus determinou para a sua vida. Então nós precisamos atingir esse alvo. E o primeiro passo é não ser conformado. Não ser aquela pessoa resistente, mas dizer, a partir de hoje, Jesus, conta comigo, Jesus, conta com a minha vida, com a minha casa, abrindo as portas da sua casa, abrindo tempo do seu tempo, que é a moeda realmente muito importante, que é o tempo da nossa vida. É você dizer, eu vou abrir do meu tempo, mão do meu tempo para servir ao meu Senhor. O Senhor dos senhores da minha vida. Ele é o maior de tudo. Ele é a pessoa mais importante da minha vida e deve ser da sua vida também. E em Marcos 16, o primeiro passo que Jesus fala é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando você realmente diz, o meu alvo é Jesus, porque muitas vezes a pessoa quer todo o alvo para si, mas não aponta para o primeiro alvo, que é Jesus. E o alvo que Jesus determinou para cada um de nós, o primeiro passo é o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então esse ano já foi embora, bem dizer, mas Deus está dando a oportunidade a você. 2020 está vindo e você vai dizer, pode vir com toda a força, em nome de Jesus, que eu vou praticar o ide do Senhor. Eu vou ganhar muitas almas para Jesus. Quando Jesus diz, imporão as mãos sobre os enfermos, você vai dizer, eu vou colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados, os sinais vão acompanhar a sua vida. No nome de Jesus, você vai expulsar demônios, você vai falar novas línguas e vai ser algo muito lindo, porque você vai praticar a ordem do nosso Mestre Jesus. Então, é importante, muito importante, gente. É algo tão sublime mesmo, é você dizer assim, Jesus, eu vou praticar este alvo que o Senhor me chamou para realizar. Eu não vou realmente me desconectar deste alvo, mas a cada dia eu vou mergulhar nesse rio de Deus, dessas águas que purificam, dessas águas que limpam, dessas águas que transformam, e ela já está transformando a minha vida, a sua vida a cada dia. Por quê? Porque nós estamos vivenciando a palavra de Deus. Não existe nada melhor nesse mundo do que você estar realmente ligado, estar acessando o reino dos céus. Então acesse nessa noite este reino glorioso que Jesus nos chamou para realizar.
Meu Deus, Jesus poderia muito bem fazer com que os anjos viessem todos para realizar esse grande sonho de Deus, mas Ele decidiu contar com você para que você possa realmente cumprir esse propósito do Senhor e que hoje você possa se inclinar para essa vontade perfeita de Deus. E nós precisamos, para você realizar realmente esses sonhos de Deus, nós precisamos ser íntimos de Deus. Alguém só consegue fazer o que Jesus chamou para fazer se você for íntimo. Muitas pessoas não conseguem, né? Até resistem uma palavra como essa, porque nela não tem intimidade. Mas quando você tem intimidade com Deus, não é difícil você fazer o que Deus te chamou para fazer e realizar. Nós podemos ver sobre duas irmãs, Maria e Marta, né? Então, o que acontece? Maria era aquela pessoa que estava inclinada aos pés de Jesus. Ela estava ali ouvindo o Mestre Jesus. Enquanto Marta estava ocupada nas coisas dessa vida. Eu não sei se você é Maria, se você é Marta. Mas eu quero dizer para você, hoje, nessa noite, a parte mais linda quem fez realmente foi Maria, porque ela estava ali inclinada aos pés de Jesus, querendo ouvir Jesus, se submeter a Jesus, porque o alvo dela é Jesus. Então, se você é Maria, você vai estar inclinada aos pés de Jesus e você vai dizer: Jesus, tu és o meu alvo, tu és a minha vida e eu estou conectada realmente nesta grande fonte que é o Senhor Jesus. E você veja aqui no momento, porque Marta e Maria eram irmã de Lázaro, e no momento em que elas passaram por um grande problema na vida delas, né? O que aconteceu? O irmão dela, Lázaro, havia morrido, e Marta mesmo, ela correu, quando ela viu que Jesus chegou ali na cidade, na aldeia, ela correu para Jesus, e ela foi dizer que o seu irmão, Lázaro, havia morrido. E Jesus, tudo bem, escutou ali, não é? Aquele pedido que Marta estava fazendo. Mas depois, lá na frente, mais um pouco, o que aconteceu? Veio também, não é? A Maria. E o que foi que Maria fez de imediato foi jogar-se nos pés de Jesus, inclinou-se aos pés de Jesus. E ali foi comovido o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque realmente Maria tinha intimidade com Jesus. E Jesus chorou e ouviu o pedido realmente que Maria estava fazendo. Tudo isso por causa da intimidade. Então, quem é você? Você é Maria ou você é Marta? Se você realmente é aquela pessoa, se você é Maria, você vai estar inclinada aos pés de Jesus. Não haverá barreira, gente, para Deus te ouvir. Muitas pessoas, elas buscam tanto, né? Ela, de uma maneira errada, só na força do braço dela. Mas nós precisamos entender que para você, Deus ouvir a sua voz, você precisa ser íntima dele. E uma das coisas que nós podemos dizer, até você pode dizer: mas pastora, como eu vou ser íntima com Deus? Como é isso aí? É um exemplo de um bebê, não é? Um bebê mesmo, ele é um bebê, mas ele chega a hora que ele começa ali a se conectar com o seu pai, ele quer aprender a andar, ele começa a dar os seus primeiros passozinhos e ele até mesmo cai, mas ele levanta novamente e ele se alegra quando ele dá alguns passos ali com o seu corpinho. Ele começa logo a sorrir e se alegrar. Então, olha, você, essa pessoa, esse bebê que hoje vai começar a dar alguns passos, né? E esses que você está recebendo agora são alguns passos que você precisa dar, até mesmo de repente como um bebezinho mesmo. Mas você precisa primeiro, gente, empenhar com sentimentos para isso. Você precisa, porque o próprio Jesus disse, nós precisamos ter sentimento.
Lembra-se quando até mesmo, ali Maria, ela mergulhou aos pés de Jesus, ela caiu aos pés de Jesus. O que foi que aconteceu? Jesus também teve sentimentos para realizar o grande milagre, para ressuscitar o irmão delas, que era Lázaro. O pedido delas era que trouxesse de volta o seu irmão, ali clamando a Jesus. Então, quando você fizer realmente este papel, de Maria, de estar conectada, mergulhada nos pés de Jesus, ouvindo a sabedoria dele. Não adianta só a pessoa chegar só com um pedidozinho qualquer. Jesus, me atende. Jesus, não, você tem que primeiro, gente, gastar tempo com o Senhor, com Deus, com sua palavra, e gerar sentimento nisso, Se você for aquela pessoa, Jesus, não sente aquela presença gloriosa, como você vai receber de Deus esse poderoso milagre? Você vai estar conectado nele, vai colocar sentimento nisso aí, dizer, Jesus, eu tenho certeza que você está comigo, porque intimidade é intimidade. Eu tenho meu esposo, tenho os meus filhos, e temos até mesmo alguns membros, você mesmo que está me ouvindo agora. Se você chega na minha porta e você diz, pastora, eu já digo, quem é que está pela voz, se é uma pessoa que eu tenho intimidade, eu sei se é o pastor, eu sei se é Ari, que é meu filho, eu sei se é Clênis, eu vou conhecer alguns membros da igreja, várias filhas espirituais. Porque se nós estivermos o quê? Em intimidade, então você vai conhecer aquela voz, aquela pessoa. Da mesma forma é você. Ah, pastora, mas é difícil. Faça como um bebê, comece a dar os pequenos passos agora. Esta é a oportunidade que você está tendo de tirar tempo com Deus, dizer, Senhor, olha, está chegando 2021, mas eu serei diferente. Eu vou ler a Bíblia, eu vou gastar tempo com Deus, eu vou me manter em oração, eu vou obedecer ao ID de Jesus, eu vou praticar a palavra, eu vou ser diferente. Então você vai ser íntima de Deus, você vai ser como Maria, não haverá embaraço, na hora que você falar, você vai comover o coração de Jesus e Ele vai ouvir a sua voz, porque Ele lhe conhece. Por isso eles gozarão da minha intimidade aqueles que me buscam. Muitas pessoas querem alcançar o alvo, que é Jesus. Mas para você alcançar este alvo, você precisa realmente estar conectada no Senhor Jesus, para Ele conhecer a sua voz. Quando você falar, papaizinho querido, Ele... Sim, meu filho, pode falar, minha filha, pode falar, porque você tem livre acesso ao trono da graça. Precisamos ter intimidade, aleluia! Você vai estar conectado ao ponto de acessar a graça de Deus. Você acessa o amor de Deus. Você acessa qualquer pedido. Você acessa a sua cura. Acessa uma libertação. Acessa a prosperidade. E acessa principalmente a salvação. Então não tem dificuldades para aqueles que buscam ao Senhor. Olha, nós podemos ver ali, até José do Egito, ele não teve dificuldade de acessar a presença de Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. No momento em que ele estava passando por tantas coisas na vida dele, mas ele estava conectado com Deus e Deus o exaltou, colocando ele como governador do Egito. Nós podemos ver mesmo como Davi, não existiu barreiras para Davi derrubar um gigante. Por quê? Porque Deus estava com ele. Não existiu barreiras para Josué alcançar a terra prometida, porque ele estava conectado com Deus Todo-Poderoso. Então Paulo, ele disse também, ei, preste atenção, prossiga para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então prossiga também, não haverá barreiras para você. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque Davi também estava conectado ali com Deus. Não existiu barreiras para Daniel quando estava na cova dos leões, porque Deus também estava ali com ele. Então, se você está firme em Deus, não haverá barreiras. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que acessar este alvo nessa noite. Pastora, mas eu não sei direito. Comece como um bebê, dando os primeiros passozinhos. Quando levar uma quedinha, você levanta de novo e começa.